Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 1, para falar aos irmãos esta palavra nesta insigne reunião de lideranças da Igreja do Senhor. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo, a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações, que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco, porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados, isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, tanto vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, e assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho a vós que estáis em Roma. Amém. O apóstolo Paulo, ele teve um chamado incomparável aos demais apóstolos, e por isso ele disse na carta aos Coríntios que ele se esforçava mais do que todos os outros apóstolos que ele conhecia. E ele considerava que ele inclusive sofria muito por causa da vocação que ele recebeu da parte de Deus. O mesmo apóstolo Paulo falou: mas tudo bem, porque para mim é o seguinte, eu não quero fazer outra coisa a não ser cumprir com alegria a vocação que eu recebi do Senhor Jesus, porque sobre mim é imposta esta obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. O que incomodava o apóstolo Paulo não era estar hiperatarefado, o que incomodava o apóstolo Paulo era estar ocioso, estar desocupado. Isso o incomodava. Ele sentia-se envergonhado se ele não participasse para os demais aquilo que ele recebia do Senhor. E Paulo era tão prestativo que, assim como ele recebia do Senhor, ele já passava imediatamente para os irmãos, ao ponto de ele saber que havia uma comunidade de crentes em Roma. A comunidade estava florescendo, estava crescendo muito sem a participação dele. E ele se perguntava: como que a comunidade pode estar crescendo sem que eu dê a minha contribuição? Como que a obra de Deus pode estar acontecendo sem que eu dê a minha participação, sem que eu me invista sobre ela? É verdade, a obra de Deus ela cresce contigo ou sem ti. A obra de Deus carece de você, necessita de você, mas foi justamente o que o Mardoqueu ele disse para Esther: está acontecendo algo aqui perto da gente, está batendo na porta do palácio. Amã está vindo para matar todos os judeus. Você tem o cetro, você tem a influência, você tem o dever de tomar uma postura, uma posição na obra de Deus. Mas vai saber uma coisa: eu estou posicionado. Se você, que é a minha sobrinha, que eu trouxe aqui para o palácio do rei, se você não se mover, não se mobilizar, fica sabendo,
De uma ou de outra parte virá livramento para o povo de Deus, mas tu e a tua casa perecerá. Quem sabe não é para este exato momento que Deus te trouxe a esta função, a este cargo. Com isto, a rainha Esther não pôde se exibir, ela não pôde tirar o corpo de cena, muito pelo contrário, ela chamou as servas dela e falou: jejuem por mim por 3 dias, porque faz tempo que o rei não me chama e eu não posso comparecer na presença dele enquanto eu não for chamado. Jejuem 3 dias por mim, eu vou me preparar e vou pedir uma audiência com ele. Quando eu chegar na presença dele, se ele esticar para mim o seu cajado, aí ele vai me aceitar. Se ele não esticar, eu serei condenada e banida. E foi assim que ela fez, tomou postura, jejuou por esta causa, se apresentou diante do rei, o rei esticou para ela o cajado e ela conseguiu favor. A pergunta para nós que fica nesta manhã é: para o que é que Deus te chamou no Evangelho? Como que você se sente em relação ao crescimento da obra de Deus? Paulo disse: eu me sinto devedor. Sabe o que é devedor? É aquela hora em que o pastor da igreja fala o seguinte: irmãos, aqui estão algumas coisas que nós devemos fazer na igreja e não dá para fazer com caixa zerada. Preciso de irmãos que nos auxiliem nessa obra. Quem pega? Paulo era o primeiro a levantar. Não tinha no bolso, não tinha no banco, não tinha lugar nenhum para emprestar para ele, mas ele era o primeiro a levantar a mão. Ele se comprometia e com isso ele ficava devedor, sem ter com que pagar. Essa é uma ilustração que eu estou fazendo. O que é um devedor? Como que Paulo se sentia? A igreja está crescendo em Roma sem mim. A igreja está crescendo em Roma sem as minhas aptidões, sem as minhas habilidades. Eles nunca me ouviram. E ele propôs no coração dele o seguinte: ele diz para nós aqui, irmãos, eu não quero, versículo de número 13, eu não quero que vocês pensem errado a meu respeito. Eu não quero que vocês ignorem que muitas vezes eu propus ir ter convosco, mas muitas vezes o apóstolo Paulo tentou ir a Roma, ele queria conhecer os crentes de Roma, ele queria participar das coisas de Deus com os crentes de Roma, muitas vezes. Aí ele coloca aqui entre parênteses para nós: mas até agora tenho sido impedido. No final da carta ele fala: Satanás me impediu. O diabo não queria que Paulo fosse até Roma. O diabo fez de tudo para Paulo não ir a Roma. Por quê? Ele diz para nós aqui no versículo 11, ele dizia o seguinte: porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Porque o diabo não queria que Paulo fosse até Roma? Porque Paulo não ia lá só a passeio. Ele também não ia espionar a igreja para ver quais são os defeitos da igreja, da comunidade e do ministério. Paulo tinha um espírito altruísta. Uma pessoa altruísta é aquele que está olhando para o bem. O que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para aperfeiçoar? Paulo não tinha um espírito egoísta. O que eu vou ganhar com isso? Não, o que eu vou oferecer, o que eu vou fazer, o que eu vou contribuir. Paulo tinha certeza em Cristo. Se ele fosse até Roma, quando ele chegasse lá, ele ia comunicar dons espirituais para a igreja. As pessoas iam ter um novo conhecimento aperfeiçoado sobre Jesus, sobre a igreja, sobre o Espírito Santo, sobre o ministério, sobre a evangelização, sobre Deus. As pessoas seriam aperfeiçoadas pela presença do apóstolo Paulo e pelo ministério que ele tinha. Nós lemos aqui na carta aos Romanos que ele diz o seguinte: que ele recebeu a graça que todos os irmãos receberam aqui e o apostolado. A graça de Deus é para todos, o apostolado é para alguns irmãos. O chamado para sentar nos nossos bancos, ouvir a palavra, louvar a Deus, contribuir com as ofertas, levantar orações, esse chamado aí, esta graça é para todos, mas para a liderança é para alguns, meus irmãos. Quantas pessoas ajudaram Jesus a carregar a cruz? Só um. Cristo carregou a cruz a maior parte do período, a maior parte do percurso. Pegou a cruz dele, andou toda a via Óstia e foi até o Calvário.
quantos foram chamados para ajudar Jesus a carregar a cruz? Tinha Pedro, tinha Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Barnabé, aliás, Tomé. Jesus tinha mais 11 apóstolos. Cadê os 11? Onde estavam os 11 enquanto Cristo estava carregando a cruz? Tinham fugido, tinham deixado Cristo sozinho na última hora da existência dele na terra, até que Cristo caiu debaixo da cruz. E quem vai ajudar a levantá-la? Os romanos, gente de fora, teve que constranger um tal Simão de Cirene para pegar a cruz, Jesus num braço, a cruz no outro, e levar ambos até o Calvário. A obra de Deus, ela padece e ela sofre, meus irmãos, por falta de disposição dos companheiros do dia a dia, disposição de pessoas chamadas com uma vocação para isso. Deixa eu dizer com plena liberdade aos irmãos: irmãos, vocês só prestam para isso. Diante de Deus, os irmãos e as irmãs só prestam para isso. Para quê? Para levar a igreja, para levar a cruz, para levar a liderança, para levar o ministério. É para isso que você e eu prestamos. Eu olho para mim e eu só presto, meus irmãos, para aquilo que Deus me chamou. Eu só presto para ler a Bíblia, estudar a Bíblia e falar aquilo que Deus me ensina. Não presto para outra coisa. E Paulo diz: e ai de mim se não fizer aquilo para o qual eu presto. Você não presta para outra coisa. Não, eu presto para ganhar dinheiro. Para Deus você não presta para ganhar dinheiro. Ah, eu presto para ser um grande empresário. Para Deus você não presta para ser um grande empresário. Para que você presta? Diante de Deus você presta para servir a Jesus e servir a igreja. Mas devemos servir a Deus de acordo com a vocação. Veja só, Paulo, ele nos diz aqui em Romanos, capítulo de número 11 e o versículo de número 29. Os irmãos podem encontrar Romanos capítulo 11, versículo 29. Paulo, ainda nessa carta, ele diz o seguinte: porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Deus não volta atrás depois que Ele te chamou. Deus não volta atrás. Deus não se arrepende de ter chamado você. Deus não se arrepende de haver chamado o nosso pastor Celso. Deus não se arrepende de haver chamado nosso irmão Ari. Deus não se arrepende de ter dado as vocações dele para você, os dons dele para você. Deus não se arrependeu. Ele diz na parábola dos talentos o seguinte: que chamou a cada um conforme a sua capacidade. Aquele que tem capacidade de administrar um talento vai administrar um, aquele para administrar dois vai administrar dois, aquele para administrar 5 vai administrar 5. Cada um dos irmãos e irmãs que aqui está tem capacidade para administrar aquilo que recebeu de Deus. Deus não lhe deu um peso a mais, mas também não lhe deu um peso a menos. Por isso você não precisa fazer um esforço a mais, mas também não pode fazer corpo mole, irmão. Não tem arrependimento da parte de Deus. Agora eu pergunto aos irmãos: tem algum arrependimento aí no seu coração? Você está arrependido de haver aceito o chamado para o ministério? Você está arrependido de haver sido consagrado ao diaconato, à diaconia, ao presbiterato, ao evangelicanato, ao pastorado? Está arrependido de ter assumido uma liderança na igreja, com os jovens, com as irmãs, com os varões, com a evangelização, com as missões? Você está arrependido de ter dito sim, eu aceito? Está arrependido de ter recebido a unção com óleo na sua testa, a imposição de mãos do ministério? Está arrependido? Porque Deus não se arrependeu de chamar você. Deus não errou. Deus acertou no meio da multidão de pessoas. Deus acertou em você. Deus quer você participante, atuante, investidor, investidora, empreendedor nas coisas do reino. Os dons e as vocações de Deus são sem arrependimento. Sem. Qual é a diferença entre os dons e a vocação? A diferença é que os dons são muitos, a vocação é uma só. Deus chama você uma vez. Prestem atenção no que o Espírito Santo vai falar aos seus corações. Deus chamou você uma vez, não duas, uma vez. É uma vocação. Chegou para Pedro, que estava lá jogando redes,
Tiago, João, estavam lá jogando rede, chamou eles uma vez: vem e segue-me. Vem e segue-me. Leia as Escrituras. Aí a Bíblia diz que eles imediatamente deixaram tudo e foram. Deus te chamou uma vez e você atendeu de primeira. Você atendeu de primeira. Houve pessoas a quem Jesus não chamou, mas eles viram Jesus passando, e João Batista falou: esse aí é o dono do chamado, é esse o Cordeiro de Deus. Aí eles perceberam: se esse é o Cordeiro de Deus, eu quero algo mais excelente, eu quero algo mais nobre, eu quero algo a mais. Eles foram até Jesus e perguntaram: Rabi, onde moras? Aí Jesus falou: venha e veja. E ficaram com ele todo aquele dia, e nunca mais eles voltaram atrás. Estou falando de uma dessas pessoas que chama-se João, o evangelista, o homem que morreu com mais de 100 anos de idade e serviu a Cristo por mais de 70 anos da vida dele, sem nunca ter se arrependido do dia que ele deixou João Batista lá no Jordão e seguiu o Cordeiro de Deus, irmãos. A Bíblia diz para nós no livro de Apocalipse que os 144 mil que são selados seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. Foram chamados, vocacionados e assinalados para seguir o Cordeiro, meus irmãos. Cristo nos disse o seguinte: onde estiver o corpo, ali se ajuntam os abutres. Onde estiver o Filho do Homem, ali estão os seus servos também. Se você foi chamado uma vez, atendeu o chamado uma vez, Deus não se arrependeu do chamado, está com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Irmãos e irmãs, não se arrependa de haver dito sim para Jesus e ter procurado as coisas mais excelentes. Deus está falando com vocês. Deus carece que vocês se apliquem com excelência às coisas do reino. Com excelência, porque o mais ou menos, meus irmãos, pode ser feito até por quem não tem chamado, porque fica mais ou menos. Mas com excelência, só pessoas que têm vocação e dons para isso, porque Deus, Ele é observador daqueles que aceitaram o chamado. De repente você tem um chamado e fala: mas cadê os dons, Senhor? Deus vai ver se você começou a fazer, se você começou a se aplicar. Já tem a vocação, já tem o chamado, mas não tem o dom ainda. E o que você deve fazer? O apóstolo Paulo falou para nós o seguinte: buscai com zelo os melhores dons. Não pode buscar desmanzeladamente, não pode buscar de qualquer forma, de qualquer maneira. Lembra do nosso hino da harpa cristã que diz: pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Peça com fé e com fervor, peça com zelo, porque Deus vai ver o quanto você está pagando de preço humano para aquilo que você quer fazer espiritualmente. Porque na hora que Deus manifestar os dons dele também, serão sem arrependimento. Deus não fica lá no trono dele falando: meu Deus do céu, o que eu fiz? Dei dom para aquela pessoa e ela não está fazendo nada. Deus não, muito pelo contrário, Ele deu os dons. Aí Ele fala: mas um dia eu chamarei, e aí eu falarei: presta conta da tua mordomia. O que recebeu um talento, eu quero a prestação de contas de um talento. Quem recebeu 2, de 2 talentos. Quem recebeu 5, de 5 talentos. Vou contar aqui um testemunho que eu tenho na minha vida em relação ao ministério do ensino, meus irmãos. O Senhor Jesus me chamou para o Evangelho em 1994. Aceitei a Jesus na Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, aqui em cidade de Tiradentes, pastor Antônio Jacinto. 1994, mais precisamente no dia 22 de abril de 1994. Permaneci na igreja, mas eu queria muito estudar as Escrituras. Então um dia eu estava participando com uns moleques ali de um jogo de vôlei na rua, e aí tinha um ali que era afastado do Evangelho. A gente conversando sobre as coisas, entramos no assunto de igreja, que ele falou: você está indo para a igreja agora, né, Rogério? Eu estou indo, estou começando a ir, estou vendo como que funciona isso aí, porque eu tenho um vazio muito grande no meu peito, e eu não sei o que fazer, e eu quero tirar esse vazio, e eu acho que indo para a igreja, esse negócio vai sair. E ele falou: e qual que é o dom que Deus te deu? Eu falei: mas eu nem sei que tem dom. Que negócio de dom é esse aí? Não tem dom. As pessoas que são chamadas para a igreja recebem dons. Deus dá dom para elas trabalharem. Me explica isso. Olha, uma pessoa afastada do Evangelho está me explicando como que as coisas funcionam. Eu também sou afastado, sabe? E quando eu estava na igreja, eu tinha o dom da palavra.
Aí eu perguntei para ele, mas o que é o dom da palavra? Eu abro a Bíblia lá, e na hora que eu abro a Bíblia, eu consigo explicar o texto. Na hora, eu com a bola de vôlei do lado, era mais ou menos umas 9 horas da noite, eu peguei e falei, é esse dom que eu quero. Eu quero abrir a Bíblia e explicar o texto do jeito que estiver ali. Abandonei o vôlei, fui para casa, dobrei o joelho no meu quarto e falei, Senhor Deus, eu quero abrir a Bíblia e entender o que está escrito ali. Eu quero abrir a Bíblia e explicar para as pessoas do jeito que está ali, Senhor. Eu preciso do dom da palavra. E comecei a orar, e comecei a orar, e comecei a orar, e comecei a orar. E eu ia para a igreja só de domingo, jovem, novo convertido, não conhecia ninguém na igreja, só ia para a igreja de domingo e fazendo esta oração. Até que um irmão chegou e falou, ô jovem, você já está vindo para a escola bíblica dominical? O que é a escola bíblica dominical? Todos os domingos pela manhã tem escola bíblica dominical. É uma escola para poder aprender a Bíblia. Eu estava lá logo no domingo pela manhã. Nunca mais, meus irmãos, eu me apartei da escola bíblica dominical. Sou um aluno de escola bíblica dominical. Pode ter 3 irmãos, 2 irmãos ou 100 irmãos. Sou um dos alunos da escola bíblica dominical. Quando me dão a oportunidade, eu ministro a palavra. Quando não dão, eu estou sentado ali, porque eu não vou simplesmente para ministrar, eu vou para aprender também. E eu percebi que era gostoso estudar a palavra de Deus, mas eu continuei orando, Senhor, eu quero mais, eu não sei o que vai acontecer, eu quero mais. E um dia eu estava no terminal de ônibus aqui da cidade de Tiradentes, com a minha Bíblia sempre debaixo do braço, estava desempregado na época, e não deu outra. Um irmão que estudava teologia apareceu lá no ponto, começamos a conversar, aí ele pegou e falou o seguinte, eu vou ser bacharel em teologia. E eu fiquei pensando, o que é bacharel? Será que ele vai ser do exército? E teologia? O que é teologia? Não sei o que é teologia. Meu irmão, o que é bacharel em teologia? Aí ele explicou lá, eu não entendi. Mas ele falou, sábado, 5 horas da tarde, tem na nossa igreja, lá no fundo da igreja, lá tem uma escola. Aparece lá, estava eu lá diante dos professores, professor de teologia sistemática, professor de hermenêutica, professor de Antigo Testamento. Aí eu falei, é por aqui mesmo, ficamos ali. Eu comecei a participar dos estudos, isso em 94, me batizei em junho de 94, e aí comprei um monte de apostila, meus irmãos, e uma Bíblia antiga que a minha mãe tinha ganho. Eu peguei e pintei ela todinha, tem até hoje essa Bíblia, não me aparto dela. A primeira Bíblia que eu comecei a estudar as Escrituras Sagradas, isso em 94. De lá para cá eu me apliquei aos estudos da Palavra de Deus, de 94 até 2014. Quando foi em 2014, já cheio de diploma, cheio de certificado, cheio de curso, tinha terminado o bacharel, o médio, o básico, formado em filosofia, um monte de coisa, mas eu só dava palestras uma vez por outra. Aí eu peguei e parei diante da biblioteca que Deus me deu, com uma pasta de diploma debaixo do braço. Aí eu falei, Senhor, para que eu estudei? Para que eu estudei tanto, Senhor? Para que o Senhor me deu tanto conhecimento? Horas e horas a fio em cima dos livros, de joelho, orando e lendo a Bíblia. Senhor, mas eu estou aqui, vou de vez em quando lá, de vez em quando alguém me chama para pregar, de vez em quando alguém me chama para dar uma palestra. Senhor, abre as portas. Senhor, mostra para mim qual o significado de ter feito tanto curso assim, se não está sendo utilizado, meu Pai. E foi naquela mesma semana, que o professor Abraão, mestre em teologia, me convidou para participar com ele de um projeto Teologia para Todos, que é espalhar teologia nas igrejas a custos populares. E eu já vi Deus movimentando as águas. Daquela mesma semana, o meu pastor presidente me chamou e falou o seguinte: Rogério, eu estou colocando aqui nas suas mãos aqui o CETAD, Seminário Teológico das Assembleias de Deus. Nós vamos formar uma turma aqui e o irmão vai começar a ministrar. Naquela mesma semana, outros convites começaram a acontecer. E hoje, pela misericórdia e graça de Deus, a gente está trabalhando aquilo para o qual nós fomos vocacionados. Mas o investimento começou lá em 1994 até 2014, meus irmãos. Façam as contas, 20 anos. 20 anos estudando, orando, crendo, aceitando as oportunidades, nunca rejeitando uma oportunidade. Vem aqui no círculo de oração, estou lá. Vem aqui pregar para as crianças, eu estou lá. Vai lá no ponto de pregação, eu estou lá. Vem para o culto de doutrina para aprender como que faz, eu estava lá também. Vem para a vigília, eu estava lá também, meus irmãos, sempre diante de Deus, colocando o bom depósito, porque Deus tem uma vocação e Deus tem os dons. E quando Ele resolver, eu vou ver se eu vou dar os dons para Ele, é para que os dons sejam usados para a edificação da igreja,
fortalecimento da igreja, crescimento da igreja, dos santos que foram chamados para a luz do Evangelho. Glória a Deus! Então invista no seu chamado, invista na sua vocação e peça a Deus ferramentas, habilidades, competências, dons espirituais, para você se mover no reino de Deus com os dons espirituais, irmãos. O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos dizendo o seguinte: quando eu for, é para vos comunicar os dons espirituais. E eu quero que vocês abundem nele, que hajam dons espirituais para todos os irmãos, para todas as irmãs. E vamos falar enfaticamente, principalmente para as lideranças. Líderes, irmãos e irmãs não podem simplesmente atuar naturalmente na obra de Deus. Além de atuar naturalmente, também precisa atuar espiritualmente. Paulo ele nos fala o seguinte: observe só o tipo de pessoa que Deus chama. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 26. Se eu fosse Deus, que tipo de pessoa eu chamaria para a minha obra? Eu ia dar uma olhada no currículo dele. Se eu fosse Deus, eu iria ver que tipo de pessoa que ele é na sociedade, o que ele fez, para poder colocar para fazer uma coisa tão importante. Paulo fala em 1 Coríntios 1, 26. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Amém? Tem muita gente capacitada segundo a carne para fazer as coisas. Muita gente habilitada, meus irmãos, brilhante, ilustre, que você olha para ela e fala o seguinte: tem muito mais competência do que eu, tem muito mais característica do que eu, mas não tem chamado. Deus não chamou ele, porque Deus não chama segundo a aparência, Deus chama segundo o coração. De quem? Dele. Deus chama segundo o seu coração. Achei a Davi, homem segundo o meu coração. Paulo fala: veja vocês quem é que atendeu o chamado. Quem foi que atendeu o chamado? Pode dar uma olhada, se são poderosos, se são ilustres. Quantas vezes eu não vejo uma pessoa que ele pega e diz assim para a gente o seguinte: irmão, eu não vou lá ensinar para vocês, irmão, não. Eu sou bacharel em teologia, fiquei 5 anos sentado no banco lá, gastei mais de 15 mil reais. Eu vou ensinar esses irmãos, eles não querem nem abrir a Bíblia, eu vou ensinar coisa nenhuma. E ele não aceita o chamado porque ele se sente ilustre acima dos irmãos. A pessoa recebeu, investiu e se envaideceu, não tem o chamado. Deus chama as pessoas para o serviço de escravo, meu irmão, igual Jesus. Pegou lá a toalha, colocou no corpo, tirou a roupa de gala, pegou uma bacia de água e se ajoelhou aos pés de Pedro e lavou aquele pé cheio de calo. Mas Jesus fez isso. Depois ele assumiu a roupa de gala e disse: vós me chamais mestre e senhor, fazeis bem, porque eu sou isso mesmo. Agora, se eu, sendo mestre e senhor, tirei a roupa de gala, peguei a bacia, peguei a toalha, lavei o pé cheio de calo, o que vocês vão fazer agora? Não tem para mais ninguém. Depois que o Cristo se humilhou diante de todos nós, não sobrou vaidade para mais ninguém, meus irmãos. Então o que você tem não é seu, é de Cristo. E se é de Cristo, devolve para Cristo. Como que se devolve para Cristo? Se devolve servindo aos irmãos, servindo e sofrendo, meus irmãos. Sofrendo desprezo, sofrendo escárnio, sofrendo esquecimento, sofrendo a crítica, mas serve. Paulo diz: eu amo um monte de gente, mas quanto mais eu amo, mais menos eu sou amado. Quanto mais eu me dedico, mais eu sou desprezado. Quanto mais eu me evidencio para Cristo, menos importante eu sou para os homens. E por que Deus faz isso? Paulo fala: eu acho que é o seguinte: Deus colocou a nós, os apóstolos, como escárnio do mundo e espetáculo dos anjos, como lixo da terra.
para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, porque nós temos o que Deus nos deu com vasos de barro. A excelência do poder é de Deus, mas por fora é uma casca desprezível. Quem olha por fora está ficando careca, quem olha por fora está ficando inchado, quem olha por fora está ficando envelhecido, quem olha por fora nem sabe falar direito, mas se olhasse por dentro, veria a excelência do dom de Cristo, de Deus, operando pelo vaso de barro. E por isso que o apóstolo Paulo pegou e falou o seguinte: quando eu vou entre vocês, vocês dizem, a aparência dele é desprezível. Paulo escreveu aos Coríntios falando: quando nós lemos as suas cartas, pensamos que estamos diante de um magistrado de primeira, mas quando Paulo chega aqui com as pernas tortas, com o nariz adunco, com o olho remelento, quem olha para o apóstolo Paulo fala: é isso que escreveu aquilo? Não é o mesmo homem? E realmente Paulo não pôde escrever muitas cartas, teve que pagar para alguém escrever, ele ditava e a pessoa escrevia. Mas ele falou: eu estou impedido de escrever, mas eu vou pagar para alguém fazer isso para mim. Ninguém te impede de fazer a vontade de Deus, a não ser você mesmo. Se você não tiver boa vontade e força de vontade, você não faz, irmãos. Boa vontade é dentro do coração, força de vontade é você fazendo enquanto está todo mundo lutando para você não fazer, desaconselhando você, desestimulando você, desanimando você. Toma cuidado em nome de Jesus com quem não faz e não quer que você faça, com quem não investe e não quer que você invista, com quem não se apresenta e não quer que você se apresente. Toma cuidado, estão prestando um desserviço para o Senhor. Precisamos recuperar o afã pela obra de Deus, o gosto pelas coisas de Deus, espiritualmente, meus irmãos, porque nós temos que permanecer. Não é só aceitar o chamado, não é só aceitar a vocação, é permanecer. Vamos ler aqui um outro texto, primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 7 e o versículo de número 20, meus irmãos. Sempre o apóstolo Paulo aconselhando a igreja dos gentios, que somos nós. Nós recebemos um apóstolo só para nós. Entende o que é isso? Nós, gentios, recebemos um apóstolo só para nós. Paulo disse: eu fui constituído apóstolo para os gentios. Deus me deu um ministério para trabalhar com os gentios. E nós que não conhecemos nada de Deus, recebemos um apóstolo judeu, convertido a Cristo, que escreveu 13 cartas pelo Espírito Santo, que é a nossa Bíblia Sagrada, o Novo Testamento. Deus se importa com a igreja gentílica, mas não pode ser feito do jeito que a gente imagina, tem que ser feito do jeito que Deus ensina. E o apóstolo Paulo nos ensina aqui hoje, no capítulo 7, versículo 20 da primeira carta aos Coríntios: cada um fique na vocação em que foi chamado, ou permaneça na vocação em que foi chamado. Não adianta tentar mudar de cargo, não adianta tentar mudar de vocação, não adianta tentar mudar de ministério. Deus não errou com você, porque às vezes você acha o seguinte: eu deveria ser tocador, eu deveria ser cantor, eu deveria ser pastor, eu deveria ser, mas você não é. E você tenta ser, mas não consegue ser. Aí você funciona como aquele step assim, que o aro não é o mesmo do carro. O carro anda, mas anda assim, ó, cambaleando. O departamento vai, mas vai mais ou menos, sabe? Tem que parar logo e trocar o step pelo pneu original. Deus te deu a vocação que dá certinho com você, é igualzinho a você. Quando você faz aquilo que você foi chamado, é igual manteiga no pão, vai que vai, meu irmão. Mas quando você faz aquilo que você não tem chamado, meu irmão, é um negócio assim que não emperra, entendeu? Ninguém entende por que você está fazendo, porque não é a tua vocação. Então Deus chamou você, não errou, não se arrependeu. Não é porque você tem habilidade, não é porque você é competente, não é porque você é mais ou menos do que o outro irmão. Deus chamou você segundo o coração dele e falou: permaneça naquilo que eu te chamei. Faz a tua obra, faz a tua parte, faça um pouco, mas faça muito bem feito, e faça com excelência, porque não há ninguém que venha conseguir substituir você diante de Deus. Substitui diante da igreja, substitui diante dos homens, substitui diante do ministério, mas diante de Deus você é insubstituível. Aleluia. Para Deus você faz falta quando você falta. Não faz falta para um monte de
de gente, mas para Deus faz falta, porque Deus sabe o lugar que você senta, Deus sabe o que você está passando, o que você preparou, e aí você fala: eu não vou porque ninguém vai sentir a minha falta. E Deus olha para o lugar onde você sempre senta, aquilo que você sempre faz, aquilo que você sempre gosta de fazer, e por causa de uma chateação, uma tristeza, uma contrariedade, uma agenda do diabo, você não veio, você não fez, você não quis. Aí para Deus a sua falta faz falta. Diz o Espírito Santo para vocês nesta manhã: permaneça naquilo que Deus te chamou, permaneça, fica firme, fica igual aquele soldado do palácio de Buckingham, lá na Inglaterra, que todo mundo conhece, que o camarada fica ali, chega às 6 horas da manhã, só vai embora meio-dia, e do jeito que ele fica ali de manhã, ele tem que ficar o dia inteiro, e ele não pode virar nem para a direita nem para a esquerda, porque ele é uma peça que representa o Estado, ele é uma peça que representa o governo. O governo tem que estar firme, sólido, fixo. Quem são os obreiros e as obreiras da casa do Senhor? Quem são os líderes da casa do Senhor? São colunas, meus irmãos. Fale com quem trabalha com alvenaria, fale com quem trabalha com construção, se você pode mexer na coluna e não comprometer a construção. Pergunte para eles: vamos arrebentar essa coluna aqui porque está atrapalhando, não está fazendo falta. Pergunta se pode fazer isso. Tire uma coluna lá do prédio onde você mora, da sua casa, da sua garagem. Tire uma coluna da barraca de lanche que você tem, para ver se ela fica de pé. Ah, mas tem tanta coluna, eu vou tirar uma só. Eu garanto que aquela uma faz falta. Irmãos e irmãs, eu falo pelo Espírito Santo: a tua falta está fazendo falta, para que o edifício da igreja tenha firmeza. Porque tem muita gente, meu irmão, que vai ficar firme, porque ela vê a liderança compacta, a liderança unida, a liderança avançando junto. É assim que a igreja vai. Pode não estar presente vários irmãos aqui, mas as colunas não podem se ausentar. Não pode. Coluna é coluna, meu irmão. Coluna vem, sabe? A coluna vem para poder amarrar as paredes com um concreto diferente. Ali na parede tem só cimento, cal, areia, mas na coluna tem pedra, meu irmão. Tem ferragem, você tem ferragem por dentro, você tem pedra por dentro, teu cimento é diferente. Deus está falando com você. Você é firme, você é forte e você é importante para esse edifício. Aleluia. Permaneça nessa vocação, fica firme como coluna. Quando alguém quer derrubar uma coluna, meu irmão, tem que ter força no braço. Tem que pegar uma marreta lá de 5 quilos e o cabra tem que ter um braço do tamanho de um negócio, porque senão não derruba. Um cara que nem eu não derrubo coluna, irmão. Eu não derrubo. Não aguento nem pegar a marreta de 5 quilos por muito tempo. Dou 2 ou 3, já estou todo tremendo. Mas aí vem aquele pessoal da obra e fala: ó, essa coluna aqui não faz parte do projeto. Vai, derruba ela. Sofre o dia inteiro. Porque depois que tirou todo o concreto ainda tem a ferragem. Não é fácil tirar você da igreja, irmão. Não pode ser fácil. Não pode ser fácil tirar você do ministério. Não pode. Não pode ser por um vento, não pode ser por uma proposta, não pode ser por um desânimo, não pode ser por um desemprego, não pode ser por uma doença. Não pode. Tem que ser muito forte para tirar você daquilo que Deus te chamou. Mas muito forte. Amém? Amém. Paulo e o Espírito Santo estão nos instruindo nesta manhã, meus irmãos, de que nós temos que ter dignidade por causa da vocação que Deus nos deu. Efésios capítulo de número 4. Ainda falando do apóstolo Paulo. Efésios capítulo de número 4, versículo 1. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. A Bíblia está nos dizendo que nós fomos chamados
E nós temos que ser dignos da vocação com que nós fomos chamados. Cada um dos irmãos e irmãs precisa manter-se digno de continuar no chamado. Digno. Deus não se arrepende de ter chamado você. E espero que nenhum dos irmãos e irmãs que aqui estão nessa manhã estejam arrependidos de haver atendido o chamado. Mas agora, meus irmãos, o nível é daqui para cima. Você não pode baixar. Nível é daqui para cima. Daqui para baixo, meus irmãos, chama-se mediocridade. Já foi chamado num nível excelente. Quando foi chamado, já foi chamado num nível excelente. Agora tem que aumentar, tem que permanecer, tem que tornar-se digno dessa vocação. Porque se você baixar, aí você se torna indigno, medíocre. Medíocre. E o medíocre é aquele que daqui a pouco está mendincando, porque está medindo. Não, é daqui para cima. Aí Paulo fala, então vamos ser dignos da vocação em que nós fomos chamados. Tem que ser digno. Por quê? A gente está cansado de alguém dizer o seguinte, e ainda diz que é pastor. Por quê? Porque às vezes a pessoa tem a titularidade de pastor, mas não tem a dignidade de pastor. Ainda diz que é pregador. Tem o título de pregador, mas não tem a dignidade de um pregador. Ainda diz que é crente, mas não mantém a dignidade de um crente. Irmãos, todos nós já fomos chamados santos. Veja que a carta aos Romanos, o Paulo fala aos santos que estão em Roma, e santificados, além de santos, santificados, porque a Bíblia diz, aquele que é santo, santifique-se mais, mas dá, se não desse a Bíblia não ia mandar, ela manda. Já é santo, santifique-se mais ainda. Já é justo, seja mais justo, mas dá, se não desse a Bíblia não mandava. Para que é estabelecido o ministério? Aqui, Efésios capítulo de número 4 e o versículo de número 11, diz o apóstolo Paulo, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento de quem? Dos santos. Já é santo, mas Deus quer santo perfeito. Deus não quer santo com defeito. Na verdade, nem o católico quer santo com defeito. Se ele for comprar uma imagem de escultura lá e a Aparecida dele não estiver perfeita, ele não leva para casa. Nem o católico idólatra quer um santo imperfeito. Cristo quer que você seja santo e perfeito. E para ser aperfeiçoado, se já fosse perfeito, irmãos e irmãs, ninguém precisava de ministério. No céu não tem ministério. Deixa eu dizer, pastor Celso, o senhor não vai precisar da sua credencial de pastor lá no céu, porque não tem pastor. Gosta? Nem eu vou precisar da minha credencial de evangelista lá, porque lá não tem evangelista. Também não precisa lá do ministério do presbitério lá com carteirinha. Por quê? Porque lá não tem presbitério. O que você tem lá? Você tem os santos aperfeiçoados. Lá não precisa ninguém ser aperfeiçoado por mim ou por você, pelo ministério, porque lá todos são perfeitos em Cristo. Mas e aqui? Aqui precisa. Aqui precisa do pastorado, aqui precisa do presbiterato, aqui precisa do evangelicanato, aqui precisa do diaconato, precisa da liderança de jovens, da liderança de crianças, da liderança das irmãs, da liderança da evangelização. Aqui precisa, para que o trabalho seja feito perfeito. Para que serve um líder, meu irmão? O líder é para poder ficar aqui, ó. É assim que faz, irmão. É desse jeito, é dessa maneira, é dessa forma. Para isso que serve um líder, porque senão precisa de líder. A gente vive numa época que o líder está valendo menos do que uma bolacha quebrada no pacote. O líder está sendo desaforado por todo mundo. Por todo mundo. Isso é pecado, meu irmão. Por quê? Se eu estou questionando o meu líder, é que eu estou querendo o lugar dele. Quer dizer que eu vou fazer melhor do que ele. Então eu fiz isso uma vez com uma pessoa que achava que eu não era muito bom. Eu peguei e falei, então faz ele. Então faz. E deixei ele fazendo 2 anos. Está até hoje patinando para poder fazer um pouco daquilo que a gente fazia, com um pouco de cuidado. Até hoje está patinando. Por quê, irmão? Você tem que fazer o seu, faça bem feito, e o outro líder tem que fazer o dele e faz bem feito. Se você puder auxiliar o teu líder para ele fazer melhor do que ele está fazendo, auxilie. Mas tentar tomar o lugar dele, meu irmão, isso aí é coisa do diabo. É coisa do diabo. Você pode auxiliá-lo, você pode aperfeiçoá-lo, como fez o apóstolo Paulo com Pedro. Pedro era líder, mas Pedro errou. Então Pedro
recebeu uma repreensão de Paulo para poder fazer melhor do que ele estava fazendo. E Pedro foi humilde para receber o conselho de Paulo, porque ele estava errando naquele ponto. Mas fora isso, Paulo nunca questionou quem Pedro era, o que ele fez e do jeito que ele estava fazendo. Muito pelo contrário, Paulo falou: Pedro recebeu vocação para trabalhar com judeu circuncidado, eu já não. Se eu estiver trabalhando com um judeu circuncidado, já perco logo a paciência, e já viro logo as costas, e já lavo logo as mãos e vou embora. Pedro não. Pedro fica lá dando atenção, né? Eu não. Então Paulo reconheceu que ele tinha uma vocação e Pedro outra. Eu posso ajudar você? Se eu puder ajudar você com um conselho, uma observação, alguma coisa, eu estou do seu lado. Mas se eu não puder, pode ficar tranquilo. Não vou fazer o papel do diabo, desclassificar você, desmerecer você, falar que a tua obra está mal feita. Se fosse eu, fazia melhor. Faz não, irmão. Não faz, eu garanto que não faz. Porque o melhor não é simplesmente fazer, é quantidade do coração, é qualidade do coração. Melhor é aquele que faz com o coração. Amém? Tem que ser digno da vocação. Deixa eu olhar aqui o meu relógio. Nós vamos até que hora, pastor? Até meio-dia? Dá para falar uma coisa aí? Dá para a gente terminar, então fazer a conclusão. Então a gente tem que ser digno, tá bem? E por quê? Porque a nossa vocação, ela tem uma esperança. Efésios, o próprio livro de Efésios que a gente já leu aqui hoje, capítulo 4 e o versículo 4. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Quando você se mantém naquilo para o que você foi chamado, aquilo te alimenta para que você espere com paciência pelo Senhor. Você não perde a esperança quando você está fazendo o que tem que ser feito. Você não perde a paciência, você não perde a esperança. Por quê? Tiago falou: você já viu algum plantador de semente plantar semente hoje e colher amanhã? Você já viu? Embora aqui a gente tenha ciência aí super avançada, mas na agricultura não é assim. Na agricultura tem um processo delongado, demorado, a gente chama de safra. Tem a safra e tem as entre-safras. A safra prepara a terra, mas prepara muito bem, ara a terra todinha, fertiliza a terra, lança a semente, cobre a semente, fertiliza de novo, começa a brotar, vem e joga agrotóxico, mata os bichinhos, começa a crescer, aí depois eles vêm fazendo os reparos. Daqui a pouco chega o momento da safra. É do dia para a noite? Nada na vida é do dia para a noite, mas é nada, meus irmãos, nada do dia para a noite. Tudo deve ter um processo de amadurecimento. Aí você tem que ter esperança. A sua vocação, ela tem um prêmio no Senhor, mas espera pelo prêmio. Eu garanto que o prêmio não é um aplauso no final do culto, garanto que o prêmio não é o bolso cheio de dinheiro, garanto que o prêmio não é o carro na garagem, garanto que o prêmio não é o reconhecimento diante de todos. O prêmio da vossa vocação está em Cristo. Jesus diz para nós no Apocalipse: ao que vencer, eu lhe darei uma pedrinha, e na pedrinha o nome escrito, escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, e ele vai ser uma coluna na casa de Deus, e vou lhe dar a brilhante estrela da manhã. Jesus está falando: passou da porta para dentro, meu irmão, tudo é seu. Passou do céu para cima, tudo é seu. Então mantenha esperança no seu coração. Mas ninguém reconheceu o que eu fiz, graças a Deus. Ninguém reconheceu, não, graças a Deus. É semente, está plantada debaixo da terra, ninguém vê semente mesmo. Ninguém vê. Deixa o dia da colheita, mas eu já estou colhendo, não. Quem vai colher é Cristo, meu irmão. É Cristo que vai colher diante de todas as pessoas o mínimo que você fez. Servo bom e fiel, sobre o mínimo fostes fiel, sobre o muito te colocarei. Vinde para o gozo do teu Senhor, aguarda com paciência. Tiago disse para nós: o lavrador espera com paciência pelo fruto do seu plantio. Com paciência. Deus te deu a vocação, Deus te deu o chamado, Deus te deu o dom. Você está trabalhando, não está aparecendo, ninguém reconhece, ninguém elogia, seu nome não está no cartaz da igreja, sua foto é a mais esquecida de todos. Não tem problema. Isso aí não é o que me motiva. O que me motiva, e a ti e a todo servo de Deus, é saber que Deus não esquecerá o bom trabalho que vocês fazem para o Senhor. É para o Senhor que você faz. A oração escondida, meus irmãos, que não é feita no microfone, sobe no céu rapidinho. A oração do microfone demora para subir.
Porque a oração do microfone vai lenta, leve, pesada e toda contaminada com palavras pomposas. Mas a oração escondida, ela sobe imediatamente, porque não tem ninguém ouvindo, a não ser Deus. Nós oramos no microfone para a edificação da igreja. E a gente ora sempre politicamente correto. Você já viu alguém pegar o microfone e orar assim: Senhor, estou passando uma tribulação, acho que eu não vou aguentar, meu Pai. Que negócio é esse que está acontecendo? Não, a oração é: Senhor, graças te damos, porque estamos aqui todos reunidos. Sai bonito na televisão, sai bonito na gravação, meu irmão, mas demora para chegar no céu. O culto acaba e a oração não chegou ainda. Por quê? Porque é a oração feita para a comunidade, com a comunidade, para aquela que você faz no secreto do teu quarto, no secreto do teu coração. Essa daí sobe imediatamente. Não estou falando, vamos parar de orar diante das câmeras. Eu estou dizendo o seguinte: tem uma que sobe mais rápido e outra que sobe mais devagar. E a única maneira do homem que está com o microfone na mão orar e a oração dele chegar imediatamente é ele orar só para Deus e não para os homens. Aí sobe também. Amém? Amém. Nós temos aqui algumas coisas a falar para os irmãos, alguns textos que a gente separou. E eu gostaria ainda de falar sobre a soberana vocação de Deus em Filipenses, capítulo 3, versículo 4. E com isso aqui, entregar o microfone ao pastor Celso, mas também orar com os irmãos e as irmãs, para que os dons e as vocações de Deus, que já estão com vocês, se manifestem. Manifestar é colocar para fora, tá bem? Manifestar é para edificar a igreja. Você não pode guardar para você, precisa exercer o que Deus te chamou. Filipenses capítulo 3, versículo 14. Paulo escreveu. Vamos ver o versículo 13 também. Filipenses 3,13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo, e se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Uma coisa eu faço: eu esqueço o que já foi feito, eu esqueço o que já passou, porque eu já não posso mais viver aqui o ano de 2014, quando eu fiz a oração diante de Deus, que eu gostaria de ensinar a palavra em faculdades e em seminários. O que eu tenho na mão hoje? Deus está falando com você. O que você tem na mão hoje? O que eu tenho na mão hoje é essa oportunidade ilustre que o Espírito Santo e a Igreja do Senhor me concedeu, na pessoa do pastor Celso, de estar com os irmãos aqui. É o que eu tenho na mão hoje. Hoje. Por isso, esqueçam das coisas que para trás ficam. Já estão em depósito, já estão guardadas no Senhor. E prossigo para o alvo. Aí Paulo fala: pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Soberana vocação, meus irmãos. O que significa isso aos nossos ouvidos? Que o chamado de Deus para você foi feito por um soberano, não foi feito por um auxiliar administrativo. Deus não é auxiliar administrativo, aquele que bate cartas e leva recado para o patrão. Deus é soberano, Ele tomou uma decisão soberana. Ele não consultou o presbitério do céu dos 24 anciãos, não. Ele não consultou a corte de anjos, querubins e serafins, não. Deus consultou a si mesmo. Foi uma decisão irrevogável, soberana, absoluta. Não tem quem conteste o seu chamado, irmão. Não tem quem conteste a sua vocação, não tem. Porque vai ter que contender com o dono do caco. Você é o caco, mas tem um dono. Vai ter que contender com o dono do vaso. Você é o vaso, mas ele tem dono. Se alguém quiser contender contra ti, não prevalecerá contra ti. Porque quem foi que chamou Isaías? Deus. Quem chamou Jeremias? Deus. Quem chamou Ezequiel? Deus. Quem chamou Abraão? Deus. Quem chamou Noé? Deus. Quem chamou Pedro? Deus. Quem chamou Paulo? Deus. Quem chamou você? Foi Deus. Quem vai contestar Paulo, Pedro, Tiago, João, Noé? Quem vai contestar Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Josué? Quem vai contestar aquele que foi chamado pelo Senhor? Contanto que você cumpra com alegria o chamado que você recebeu de Deus.
Quem se levantar contra você está se levantando contra aquele que te chamou, mas quem te receber estará recebendo aquele que te chamou, e aquele que participar com você do seu ministério será galardoado junto com você. Estou profetizando nesta hora, em nome de Jesus, que naquele dia vocês serão chamados junto com o ministro da igreja, e o que ele receber, você recebe também. Mas o que você receber, ele recebe também. Pastor não foi no evangelismo, mas o evangelista foi. Os dois recebem galardão, o evangelista e o pastor. Porque somos um só corpo, uma só fé, um só Espírito, um só batismo, e só há um galardão, meus irmãos: Cristo nos céus. Aleluia. Participa com alegria das coisas do Senhor. Firma teu pé nas coisas de Deus. Levanta a sua alma. Se voluntaria, se apresenta, traga projetos, ajude a resolver os problemas, aprenda a fazer aquilo que você não consegue fazer, faça com perfeição, pega o pano, dá uma lustrada, deixa mais bonito, arruma o vaso com as flores, passa um pano, abra as portas, pinte as paredes, visite a viúva, faça uma oração. Cumprimente com a paz do Senhor, auxilie o servo de Deus em todas as coisas. Estou profetizando em nome de Jesus, com responsabilidade, meus irmãos. O galardão de um é o galardão de outro. Glória a Deus. Não olhe para as coisas que estão para trás, prossiga para a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Paulo nos diz o seguinte: este é o sentimento de alguém que está perfeito. Quando eu sou perfeito, é esse o sentimento que eu tenho, de que eu, meu pastor, meu ministério, a minha membresia da minha igreja são um só corpo, que quando um chora, todos choram, que quando um se alegra, todos se alegram. Quem é perfeito tem que sentir isto. Mas eu estou sentindo diferente. Paulo fala: então Deus vai te mostrar o que é certo. Se sentir de maneira diferente, peça para Deus dar discernimento para você. Precisamos chegar à unidade da fé, meus irmãos, começando por aqueles que são lideranças da igreja. Unidade da fé. Achei bonito, meus irmãos, na hora que o pastor Celso estava falando aqui, a visão que ele teve acerca das contribuições, e depois um irmão participou, outro irmão participou, outro irmão participou, e o pastor Celso conduziu com a sabedoria que Deus lhe deu a discussão que houve entre irmãos. Ninguém jogou cadeira para cima do outro, sabe? Ninguém ficou cutucando o outro, ninguém ficou reclamando. Pelo contrário, entraram num consenso aqui. Deus quer uma igreja só, não quer duas. Quer um ministério só, não quer dois. Quer um pastorado só, não quer dois. Porque Ele só tem um filho, o seu unigênito, que se entregou por todos, para que todos sejamos um em Cristo. Amém? Amém. Podemos fazer uma oração?